Bom, nesse capítulo agora, nesse capítulo 5, nós vamos estudar sobre a África, tá? Então, dentro do resumo que eu fiz assim. Então, dentro do continente africano, ocupa uma enorme parte do planeta, e com extensão de 30 milhões de quilômetros, e é o terceiro maior continente do mundo. Então, na parte da África, foi habitada por diversos povos, antes da chegada, digitei errado, tá? A chegada dos europeus ao continente africano no século XV. Então, esses povos que chegaram, ficaram, conhecendo alguns povos africanos, que são os berberes, os mandingas, os iorubás e os maassais. Então, os berberes são os povos que no passado eles habitavam só o deserto do Saara. Os seus camelos, eles percorriam distâncias transportando mercadorias e pessoas. Os mandingas, no passado, eles trabalhavam muito com a questão do comércio, no povo do deserto. Eles formaram um império Mali, que se localizava na cidade de Jané. Os iorubás são povos que formavam nos reinos de Ifé e Beni, localizado na África Ocidental, onde eles possuem uma língua comum e compartilham a mesma cultura. A maioria dos iorubás vive atualmente na região da Nigéria, do Beni, do Ghana, na Costa do Marfim. Devido ao excesso do tráfico de escravo, a cultura iorubá foi trazida para o Brasil entre o século XV e o século XIX. Como que eram os maassais? Os maassais eram habitantes da costa oriental. Então, enquanto o urubás era da ocidental, o maassais era do oriental. Viviam na região da Quênia e da Tanzânia e preservavam grande parte da sua cultura. E o que eles mais trabalhavam era na questão do comércio do comércio e da criação de bovinos e caprinos, quer dizer, a criação de bois e cabritos, Tipo de moradias. Então, para cada um tipo deles havia um tipo de moradias, que era o Nupes, o Iorubás e os Samolos. Os Nupes eram habitantes da região central da Nigéria. Eram formados por várias construções circulares, feitas de barro e cobertas de palha. A moradia dos Iorubás eram construídas com barro misturado com cascalho e coberto com palha. Então tem um outro formato, Ele, enquanto do Nupes era em forma circular, o Iorubás era em forma de retangular. Tá? O dos Somolos, eles viviam em andares. Eram feitas também de barro, misturado com pequenas pedras e cobertas também com palha. Cada moradia era formada por vários cômodos circulares, mas só que eles eram em andares, diferente dos Nupes, que eles viviam em círculos, Era a diferença, eram os andares. Daí vem a parte o diáspora africana. O que é diáspora africana? Diáspora é a migração geral forçada de um povo. Então, eles eram forçados a viver em outras regiões. Eles eram obrigados a fazer essa mudança. Eles mudavam porque algum motivo faziam com que eles seriam obrigados a sair do lugar,
Daí nós temos a parte do tráfico de negros, porque foi assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a extrair a árvore chamada pau-brasil. Então eles usavam só os indígenas e os indígenas davam conta de ajudá-los a fazer essas mudanças todas que precisavam. Só que com o tempo, lá no meados do século XV, eles começaram a fazer a produção de cana. E na hora de fazer essa outra parte da agricultura, eles precisavam de mais pessoas, que só os indígenas não davam conta. Então, onde eles começaram a fazer os tráficos negros, né? Trazendo os africanos para trabalhar de escravos nos engenhos de açúcar. Nisso vinham as famílias todas, né? E eles arrumavam as casas, mas lógico que não eram casas adequadas, eles ficavam em repartição diferente dos patrões, né? E só que ali eles não tinham acesso ao lucro, né? Os escravos faziam todas as atividades, tinha só a comida, né? A alimentação, e eles não tinham o lucro de toda aquela parte da produção da cana-de-açúcar, todo aquele trajeto. No século XVIII, a maioria dos africanos escravizados que chegou ao Brasil foi trabalhar nos engenhos. Nesses locais, eles realizavam a maior parte dos trabalhos. Engenho era o nome dado à casa de engenho, que era o lugar onde fabricavam o açúcar. Então, ali eles já faziam a colheita e ali eles já produziam a parte do açúcar, né? Depois, a palavra engenho passou a significar tão grande a fazenda produtora de açúcar. Então, onde ficaram, né, o pessoal todo. E nesse grupo de engenho foi dividido em dois grupos: os escravos, né, e os moradores da casa grande. Os escravos, eles viviam agregados com as suas famílias numa casa pequena, enquanto os grandes, que eram os donos das fazendas, eles viviam numa casa melhor, onde os escravos, eles moravam numa senzala, então eram os moradores de senzala. Ali eles tinham as alimentações deles que eram bem inferiores, era só o que alguns patrões forneciam, ali eles viviam com a família. Enquanto os homens trabalhavam na parte da lavoura, muitas das mulheres serviam aos donos do engenho, né? Elas ficavam nas casas grandes, vivendo como escrava das madames, das donas, né? Da casa grande. O filho mais velho deveria aprender a administrar o engenho e os mais novos a estudar, mas isso, para estudar, seriam os filhos dos donos da casa grande, tá? E enquanto dos escravos, eles aprendiam só as tarefas de casa, tipo cozinhar, lavar roupa, tá? Cuidar dos irmãos. Isso era a parte que eles tinham que fazer, tá? Então, resumindo, é isso a parte da África. Que a gente entra na parte do tráfico, na parte dos conhecimentos, né? Onde eles surgiram, o tipo de moradia, o tipo de povos, os nomes dos povos que davam, e quando eles chegaram ao Brasil.